Olá, amigos. Vivemos num mundo onde predominam os espíritos inferiores. É natural, então, que quando Allan Kardec encontra e desvenda esse mundo invisível que nos cerca, ele iria perceber que um dos maiores escolhos, obstáculos para o relacionamento dos seres com o mundo espiritual seria a presença dos espíritos inferiores a criarem transtornos nas comunicações, nas influenciações, na mediunidade, nos trabalhos mediúnicos. E para isso, Allan Kardec abriu no Livro dos Médiuns um capítulo 23, onde ele vai abordar exatamente sobre esses escolhos, que ele dá o nome de obsessão. E define a obsessão da seguinte maneira, vou ler com as suas palavras conforme a tradução. No item 237. A obsessão, falando de obsessão espiritual, para não confundirmos com a obsessão mental, psicológica, que é um transtorno de natureza psicológica, tem até um código internacional de doença para os pensamentos persistentes, obsessivos. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito sempre inferior, atuando sobre uma pessoa de maneira que ela não consiga desse espírito se desembaraçar. Então ele vai definir a obsessão exatamente como aquela persistência, aquela ação persistente negativa de um espírito sobre um indivíduo, de maneira que o indivíduo não consiga ficar livre delas. Conforme, diz Allan Kardec ainda nesse capítulo, conforme o tipo de domínio que esse espírito logre alcançar sobre o indivíduo, haverá uma variedade de tipos de obsessões para as quais Allan Kardec resolve definir as três principais. A que ele chama de obsessão simples, fascinação e subjugação, que são os principais tipos. As causas das obsessões são várias. Pode ser por vingança, pode ser pela covardia de um espírito que encontra um médium fraco, frágil, e começa a sentir prazer em dominá-lo. Pode ser por desejo do mal, ir contra o bem, porque vê que aquele indivíduo está trabalhando para o bem e tenta perturbar o seu trabalho, porque ele não gosta das coisas do bem. Enfim, Allan Kardec desenvolve esse tema para preparar os médiuns contra esse tipo de investidas, ou para estar alerta contra esse tipo de investidas dos planos espirituais superiores. Mas quando estudamos as obsessões, observamos que ela nos traz assim, muita informação para a nossa vida diária. Ela é de interesse para todo ser humano que vive na Terra, porque a mesma definição que Allan Kardec dá da obsessão para a mediunidade, ela serve para todos nós na nossa vida. O que é na nossa vida uma obsessão? É a perseguição de um espírito, que conforme o grau de domínio que ele alcance sobre nós, podemos usar a classificação de obsessão simples, de fascinação e de subjugação. Vamos trabalhar no início, nessa reflexão de hoje, com a obsessão simples, e nas próximas reflexões, ou na próxima, nós damos sequência na fascinação, na subjugação. Allan Kardec vai definir a obsessão simples e nós vamos transferir para a nossa vida cotidiana como uma perseguição constante, onde o espírito não, vamos usar uma linguagem bem popular, não arreda o pé do lado do indivíduo que ele persegue pelo ódio que ele carrega. É importante ressaltar que Allan Kardec, nós já falamos no estudo sobre mediunidade e sintonia, que Allan Kardec sempre vai nos recordar que existe a sintonia, então existe a mediunidade, existe comunicação e existe a obsessão. Então não existiria obsessão se não existisse sintonia entre a gente e os espíritos. Mas o que poderia fazer com que a gente estivesse sintonizado com um espírito muito inferior a gente? A culpa.
provavelmente um espírito a quem nós devemos do passado. Ele tem o ódio, nós temos a culpa. E isso faz, dentro das leis de Deus, com que nós nos sintonizemos. Então há espíritos que carregam ódio tão tenaz que eles querem causar constrangimento, impedimento na nossa existência. E nós temos dois exemplos muito clássicos que usaremos hoje aqui para a nossa reflexão. Um, inclusive, esteve no cinema, no filme de Divaldo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz, um filme muito ilustrativo, muito educativo, mas que está no livro Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert, onde ela analisa as histórias de Divaldo e onde a Federação Espírita Brasileira edita esse livro, é ela quem edita, conta a história do Máscara de Ferro, o espírito que perseguiu o médium Divaldo Pereira Franco por mais ou menos 32 anos, tal ódio que ele carregava. Nessa história, a gente vai ver que essa perseguição é constante. Conta Divaldo em alguns seminários que ele fez em nossa região, que quando ele se levantava para falar, o espírito levantava-se diante dele e dizia: aqui você não vai falar. Era constante, era cansativo. Então é um impedimento, é um sofrimento. A gente leva, usando as palavras modernas, leva ao estresse. O estresse é aquela ação constante de uma tormenta da qual nós não conseguimos nos libertar. E se nós não estivermos preparados, nós não suportamos. Nós vamos ao cansaço, ao esgotamento físico e mental. Então o espírito, ele pode não ter nos dominado, mas leva-nos ao esgotamento, ao esmorecimento. E nós desistimos dos nossos ideais. Desistimos, mesmo quem não tem compromisso com religiosidade nenhuma, desiste da vida, porque cansa. E a partir desse momento o espírito passa a ser em domínio, ter o domínio sobre o indivíduo e deixa de ser uma obsessão simples. E passa a ser um outro tipo de obsessão que Allan Kardec vai chamar de subjugação, porque aí a vontade do indivíduo começa a ser dominada. Ele passa a ter a vontade de morrer. Então, no segundo exemplo, é aquele que nós gostaríamos mais de analisar, porque está dentro do Evangelho, nas cartas de Paulo, quando Paulo narra aos Coríntios, na segunda carta sua, está lá no capítulo 12, item 7, fala Paulo, que para que eu não me envaidecesse, Jesus, o Senhor permitiu que um mensageiro de Satanás me perseguisse, me esbofeteasse. Veja bem, Jesus permitiu que esse espírito acompanhasse Paulo. Ele era um espírito muito inferior, porque senão ele não iria dizer que o esbofeteava. E é interessante porque Paulo chama na carta de um espinho na carne. Chama esse espírito de um espinho. Por quê? Porque é muito cansativo, é muito dolorido. Esse texto de Paulo leva a muitas análises diferentes. Tem gente que acha que é uma luta moral de Paulo, uma luta emocional de Paulo. Nós espíritas, ou eu particularmente como espírita, vou ficar com a questão espiritual. Se tem um mensageiro de Satanás, nós vamos pensar num espírito de ordem inferior, que o esbofeteia, quer dizer, que causa danos, que cria problemas. Nos recordamos de Chico, quando dizia que vinha um espírito com chicote, queria chicoteá-lo todo dia. Então é como se fosse um mensageiro de Satanás que viesse chicoteá-lo. E Paulo, olha que interessante, Paulo diz assim: por 3 vezes eu orei pedindo que o Senhor me afastasse esse espírito. E as 3 vezes o Senhor disse que convinha que o espírito ficasse comigo. Então olha, nós vamos pensar agora no tratamento para a obsessão simples. Senhor Jesus, afaste de mim esse espírito. Não é essa a proposta do Cristo, não é essa a proposta da doutrina. Afastar um espírito inferior que nos persegue seria nos aliviar do sofrimento, mas não nos ajudaria a evoluir. Então diz Paulo na carta que Jesus disse que convinha que o mensageiro negativo, continuasse com ele, que suas graças bastariam. Quer dizer, as graças de Jesus, quer dizer, trabalhe para mim, e eu te abençoarei, e minhas bênçãos serão suficientes. E chega um dia que Paulo transcende aquela obsessão a ponto de escrever uma outra carta, dizendo: hoje já não sou eu quem vivo, é Jesus quem vive em mim. Estava livre daquela obsessão.
daquela perseguição tenaz. Então nós concluímos que a melhor maneira é a orientação espiritual para nos livrarmos de uma perseguição constante, é a única maneira, é a transformação moral de cada um de nós. À medida que vamos evoluindo, nós vamos nos desvinculando fluidicamente desse espírito. Por isso, Deus permite que eles estejam ao nosso lado. Enquanto eles estiverem e não se afastarem, é porque nós temos ainda laços com eles. A partir do momento em que conseguimos nos desvencilhar, porque melhoramos, esses espíritos não têm mais condição de nos assediar, porque perde o vínculo energético, fluídico conosco. E mais do que isso, com a nossa transformação, nos ensina a doutrina, podemos estimular essa entidade espiritual que é filha de Deus, é nosso irmão, a quem Jesus diz, reconciliemos-nos com nossos inimigos enquanto caminhamos com eles, podemos ajudá-lo a se transformar e buscar um novo caminho e um dia se tornar um espírito melhor do que tem estado. Fica aqui por hoje nossas reflexões. Um grande abraço.